Fala galera do canal Clap Pop, bem-vindos a mais um vídeo. Iago Moura, como seu anfitrião, e hoje nós vamos falar sobre samurais. Pegando um pouco essa linha de samurai, né, do Ghost of Tsushima, teve a live ontem, sei que vocês gostaram. Então hoje vamos continuar nessa linha, falando sobre samurais, Japão feudal, sobre seus costumes, sobre seu código de honra. Então hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre a cultura samurai. Depois eu vou deixar duas sugestões de filmes de samurais, né, que realmente aconteceram na vida real, são baseados em fatos reais, que são muito bons. Então vou deixar essas duas recomendações, vou deixar para falar deles depois de eu passar um pouco dessa cultura para vocês. Então, sem mais enrolações, puxa a vinheta. Então galera, para começar o vídeo de hoje, vamos voltar lá na época do Japão feudal e falar sobre os samurais. Bom, a princípio, para ser um samurai, além de extrema habilidade com espadas, você deve também seguir à risca o código de honra chamado Bushido, o caminho do guerreiro, desenvolvido no século 9 e 13. E o termo samurai, o que quer dizer? O termo samurai, traduzido do japonês, significa aquele que serve. Então, a sua maior função era servir. Bom, com lealdade e muito empenho. Até porque ser samurai não era algo muito fácil, você tinha que levar a sério. Mas a quem você deveria servir? É óbvio que é o seu clã. E o que você ganharia em troca? Bom, você recebia bastante honra e privilégios. E até patentes de guerreiro. Então você seria conhecido e teria a sua fama, por assim dizer, né? Entre os samurais, entre os clãs. Isso era algo que eles prezavam muito na época. Em 1185, os samurais se tornaram a classe dominante no Japão, ganhando assim funções militares. Mas em 1868, com a restauração Meiji, os samurais acabaram perdendo o poder para o imperador, sendo perseguidos e exterminados. 9 anos depois, com o fim da rebelião, onde um grupo menor de samurais estavam resistindo, estavam lutando contra o Império, mas infelizmente teve o fim da rebelião, que foi a rebelião Satsuma. Você já deve ter ouvido esse termo Ronins. Então, existiam esses tipos de samurai, chamados Ronins, ou Ronins, que são samurais não ligados a um clã, andarilhos solitários ou desonrados, que não cumpriram aí com seu código de honra. E o interessante disso tudo é que também existiram samurais mulheres, que no caso não se chamavam samurais, samurai era um termo para homens, e sim onabu-geisha, que eram como eram chamadas. Elas costumavam portar lanças como arma e eram tão boas guerreiras quanto os homens. A questão dos homens usarem as espadas e as mulheres usarem lança é que por ela ser mais longa, ela daria uma certa vantagem contra guerreiros homens, que no caso tinham um pouco de vantagem em cima das mulheres pelo porte físico, mas elas não ficavam para trás, eram ótimas guerreiras. Vale lembrar também que a armadura samurai, que a gente vê muito em filmes, não eram usadas em combate. Elas eram apenas usadas em rituais e comemorações. Eles costumavam usar roupas mais leves para facilitar os movimentos na hora do combate. Uns roupões largos, que aí usavam em treinamentos, usavam realmente em combate no seu dia a dia, que, como eu disse antes, facilitava bastante os movimentos e eram fáceis de tirar. Caso o inimigo agarrasse você pela roupa, você poderia se livrar dele simplesmente tirando o roupão. E nos pés eles simplesmente usavam sandálias ou tamancos de madeira. Agora vamos falar um pouco sobre o ponto mais importante, que é o Bushido, o código de honra. É literalmente o código de conduta de todo samurai. Um modo de vida, um estilo de vida, por assim dizer. E eles levam isso muito à risca e muito a sério. Lealdade, fidelidade, justiça, modos refinados, humildade, espírito marcial, honra, autossacrifício e, acima de tudo, viver e morrer com dignidade. Esses eram os princípios samurais. Eles levavam isso muito a sério mesmo. Era, como eu disse, o estilo de vida deles. Interessante também, quando um samurai era capturado por um inimigo, ele tirava a própria vida. É aí que entra a questão do autossacrifício, dos princípios samurai. Assim como se ele perdesse um combate, como punição, como autossacrifício, ele tirava a própria vida.
Ou seja, além de habilidoso, como samurai você tinha que ter muito autocontrole, ter a mente forte além do corpo e saber lidar com as situações. E, acima de tudo, cumprir esse código de honra, o Bushido. Agora que vocês estão familiarizados com o código de honra, como eram os samurais, vamos falar um pouco sobre as armas usadas, né? A principal arma usada por os samurais era a katana, a famosa katana, onde a gente vê em qualquer filme, anime ou até jogos. Como eu disse antes, as mulheres costumavam usar lanças, mas não lanças comuns que a gente costuma ver em filmes, lança de caça ou algo do tipo. Elas usavam uma lança específica. Ela tinha um cabo de madeira bem longo e a ponta de ferro curvada, como se fosse uma foice, mas um pouco mais curta. Para combate à distância, eles costumavam usar um arco e flecha, mas um arco bem grande, bem longo, diferente do arco mais compacto que a gente conhece. Era um arco bem específico que era conhecido como arco samurai. Costumavam também usar correntes com facas na ponta, também para combates a longa distância, mas a sua arma primordial, por assim dizer, é a famosa katana. Dito isso, vamos às recomendações. Eu separei 2 filmes para recomendar para vocês, como sugestão para vocês assistirem, já que a gente está falando sobre samurai. São ótimos filmes, recomendo. Como eu disse antes, são baseados em fatos reais, são momentos históricos que realmente aconteceram, então vou deixar aí como sugestão para vocês. Vamos começar com O Último Samurai. Engraçado, né? A gente vai começar com o último. Então vamos lá. O Último Samurai ele foi lançado em janeiro de 2004, dirigido e produzido por Edward Zwick e como roteirista John Logan. O Último Samurai se passa no Japão do século XIX e é inspirado na rebelião Satsuma, em 1877, no andamento aí da restauração Meiji. E o filme conta aí a história do capitão Nathan Algren, interpretado aí por Tom Cruise, um ótimo ator. Vale lembrar que esse filme ele foi indicado a 4 Oscars e foi bastante elogiado pela crítica. Voltando à história, Nathan é convidado pelo seu ex-comandante para participar com ele do recém-criado Exército Imperial Japonês. Aí você deve estar se perguntando, né? Por que americanos estariam envolvidos com o exército japonês? Então, depois da volta do Império ao poder central do Japão, o governo ele passou a contratar generais e engenheiros ocidentais para assim estar aí treinando e equipando seu exército. Ah, mas treinando e equipando seu exército, mas contra quem? Contra os temidos samurais. E é aí que entra a tal da restauração Meiji, que eu mencionei antes. Os samurais contra o Império. Mas, voltando aqui à história de novo, ao treinar o exército, Nathan percebe que não estão prontos para a luta, não estão prontos para a guerra. Mas mesmo assim, seu ex-comandante insiste em enviar os soldados à batalha, né? Fazer o quê? Sempre tem um cabeça dura. Mas Nathan já sabia que eles não tinham chance de ganhar. Então aí em plena batalha, o pau comendo, gente morrendo, Nathan começa a ver o seu exército ser massacrado pelos samurais. Ainda assim, ele continua lutando até o fim. Mas ele morreu ali? Não. Até o fim que eu digo, até ele ser rendido pelo líder dos samurais. Mas aí o cara fica impressionado com a bravura de Nathan e decide não matar ele, mas acaba levando ele como prisioneiro. E durante a sua estadia ali, né, por assim dizer, com os samurais, Nathan acaba aos poucos se apaixonando pela cultura samurai, pelos seus valores. E é aí que o filme começa de verdade. Não vou dar spoiler para vocês, o que eu falei até agora fica nítido logo de começo. Então, como eu disse, o filme começa aqui. Então, daí você vai ter aí batalhas épicas, você vai ter uma lição moral, você vai ter uma enxurrada de cultura. Então, recomendo bastante esse filme. Assista, vale muito a pena. E bora pro próximo. Próximo é 47 Ronins, lançado em janeiro de 2014, produzido pela Universal Studios e dirigido por Karl Erik. O filme ele conta a história de um grupo de samurais banidos, os tais Ronins, que desejam ter sua devida honra de volta, né?
mas decidem ter sua devida honra de volta a partir de uma vingança contra um lorde feudal, ó a treta. Mas esse lorde feudal foi responsável pela morte de seu mestre, se passando no século XVIII. Então, assim, dá para entender o lado deles, né? Não é porque o cara é um lorde feudal, só isso, né? Só um lorde feudal vai passar impune por isso, por ter ter sido responsável pela morte do seu mestre. E o mais incomodado do grupo é o personagem chamado Kai, interpretado por Keanu Reeves, nada mais nada menos do que ele, né? Então daí você vê que o filme é bom, já tem um elenco bom. Mas aí você se pergunta de novo, por que um ocidental tá no meio dos samurais? De novo, mas vamos falar um pouco sobre ele, vamos falar um pouco sobre o Kai. Ele é um mestiço, né? Ele é filho de uma mãe japonesa e um pai europeu. Ele foi encontrado na mata e adotado pelo seu mestre. Então ele já tem um vínculo maior. É por isso que ele é o mais incomodado do grupo com tudo isso. O filme, assim como O Último Samurai, também é baseado em fatos reais. Mas diferente dele, 47 Ronin, embora seja algo que aconteceu de verdade, ele foi levado muito pro lado da fantasia. Mas ainda assim, é um filme bom de assistir. Você vai ver aí coisas que você vai falar, pô, isso não aconteceu de verdade. Mas eles deram um toque de fantasia para um acontecimento real. Então, acho que é válido. O filme até se tornou um pouco mais interessante. Então fica aí essas minhas duas recomendações. Vocês puderam ver aí que a cultura samurai, ela é muito boa, não se baseia só em lutas de espada, em artes marciais, mas sim num código de conduta, numa cultura antiga e que tem aí várias histórias por trás, inclusive duas histórias ótimas que estão nesses filmes que eu mencionei, que eu sugeri para vocês. Então assistam e vocês vão gostar de verdade. E espero realmente que vocês gostem, porque se vocês são fã da cultura samurai, dessa cultura oriental, vocês realmente vão gostar do filme. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam ter entendido um pouco sobre essa cultura japonesa, sobre essa cultura samurai, que é uma cultura bem rica, bem interessante. Eu trouxe só um pouco dela para vocês entenderem como funcionavam as coisas. E espero que vocês assistam os filmes que eu recomendei, que são muito bons. Para quem ainda não assistiu, é uma experiência ótima, ainda mais para quem gosta dessas coisas de luta, Japão feudal, guerras. E samurais principalmente vai gostar bastante. Deixa o like se você gostou do vídeo. Comenta aí qualquer coisa para mim saber que vocês gostaram. Podem até deixar sugestões de próximos vídeos ou até posso trazer um vídeo com mais filmes sobre samurai, porque tem bastante. Deixei nesse vídeo os que eu mais gosto, assim, né? Os que tem mais a ver com o vídeo de hoje, com essa cultura, até porque são baseados em fatos reais. Se inscreva no canal se não é inscrito, sigam a gente nas nossas redes sociais, lembrando que toda terça, quinta, sexta e sábado tem vídeo no canal. Fico por aqui, até a próxima e valeu!